Então agora a gente vai chegar um pouquinho mais para perto da gente, que aí tá bem distante, tá lá atrás. Né? Não, fora que a gente não comentou, muita coisa muita interessante. Informação. Quando eu dou palestra, eu tenho isso. Tudo bonitinho, mostrando. Por exemplo, quer ver uma coisa para a gente não perder? Com essas perseguições que teve no Rio de Janeiro, foram parar capoeiristas. Olha que interessante, tem capoeiristas presos em outros estados por prática de capoeira que eram oriundos daqui do Rio. Inclusive no Maranhão, em 1884, ficou um código lá no Maranhão, que é proibida a prática da capoeira e também chamada de carioca. Entendeu? Também chamada de carioca. Então isso foi registrado lá. Sim, aqui. E outra coisa, mestre, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um dicionário. Isso aqui é um dicionário antigo, entendeu? E aqui no dicionário, se você for ler a parte da capoeira, está dizendo esporte antigo dos cariocas, tá? Não sei o que estou falando, está documentado. Entendeu? E outra coisa. Isso daí de que ano que é, mais ou menos? No período militar. Tá. No período, inclusive, que estava o congresso que teve em 69, veio toda a delegação baiana de vários estados, se reuniram, foram no Rio de Janeiro. Por quê? Porque no regime militar, eles criaram era proibida a capoeira, era perseguida. Então, olha só, vocês não querem ser perseguidos? Um exemplo, estou falando assim meio chulo. Vocês vão se organizar, vocês vão ter um tempo para trazer regulamento, técnica, todo o conteúdo, contexto da capoeira como esporte, como luta. A gente vai abrir um departamento para vocês, para ela ser organizada, porque até então não era. Não era. Muitos mestres antigos, vivos até hoje, eram presos lá no Rio de Janeiro até o período dos anos 70, entendeu? Foram presos por vadiagem, por questões de praticar capoeira. Então, esse congresso de 69, que culminou com a nomenclatura, os cordéis, o departamento. Mas e esse livro aí? É desse período. Mas esse outro livro aí que você trouxe, esse daí é bem antes. Isso aqui, esse livrozinho aqui é o Guia do Capoeira e Ginástica Brasileira, o ADC, que era um militar também do Exército. Ele não colocou o nome dele porque era um período de muita perseguição e ele sendo... Ninguém falava em capoeira, todo mundo queria, era... Nós temos isso aqui porque roubaram da Biblioteca Nacional, roubaram o original, tá? O mestre Zuma, que levou uma máquina de escrever, o mestre Aníbal Bulamar, Zuma, que datilografou e pegou algumas coisas. Então, é interessante isso aqui, tá? Eu tenho algumas cópias lá, guardei o guia ODC, a distinta mocidade. Isso que é o seguinte... Esse é de que ano? 1907. 1907, tá? Mas nesse período, o mestre, tinha um capoeirista lá que o primeiro desafio no mundo de uma arte marcial contra outra registrada foi no Rio de Janeiro, com o Ciríaco contra um lutador de jiu-jitsu que veio para ensinar a marinha, né? Aí houve bate-boca, pode trazer de fora, se a gente tem aqui a capoeira. Tinha aqueles amantes, o pessoal acadêmico de medicina, que ele fazia muitas essas demonstrações, aula para esses acadêmicos, esse capoeirista siríaco, né? Aí fizeram esse confronto e ele acabou ganhando. Não vou me estender na história, tá? Então, iam montar uma academia para ele ensinar as técnicas da capoeira, mas faleceu. Ele lutou em 1909 e faleceu em 1912, quer dizer, 3 anos depois, mas tinha esse projeto, tá? E já tinha um método de ensino. Sim. O pessoal treinava nos batalhões, tem que ter método. Batalhão da Corte, os batalhões do Rio de Janeiro treinavam capoeira. Eles treinavam capoeira. O Aníbal Bulamar escreveu método. Tá, mas aí a gente vai vem chegando mais perto, a gente chega até Mestre Bimba, que teve um método de ensino dele, da capoeiragem. Sim. Inclusive, dizem, né, que ele aplaudiu muito esse livro do Aníbal Bulamar, né, de 1928, né, em que ele vem colocando as movimentações todinhas, colocando arena de competição, dando todo um livro voltado para a parte esportiva, entendeu? Desportiva também. É bem mais antigo. Já tinha Rafael Lotos, ele já dava aula
No Rio de Janeiro, em academia. Isso é muito antigo no Rio, mestre. É que, infelizmente, sabe o que acontece? Tá faltando a gente como tem muito, tá? Perdão. A gente tem muita coisa já escrita, mas está faltando uns livros com contexto, com fotografia. Eu vou preparar isso aí, porque estou vendo a necessidade, né? Até de passar para essa juventude, que a gente tem, principalmente do Rio de Janeiro, a gente tem um acervo de revistas, de jornais, de publicação, de matéria escrita, um legado muito grande, entendeu? E tem que deixar isso para capoeira, né, mestre? Sim, porque o mestre, sabe que muita gente fala quando eu vou dar minhas palestras? Ah, mas o mestre, não se tem muito sobre outros estados, porque foi queimado, mandaram queimar, Rui Barbosa, né, que teve mesmo esse acontecimento dele mandar queimar. Mas o que ele queimou, o que ele falou para queimar, que era para pagar, foi documentos de cartório. Documentos de cartório, que é de onde veio o preto, o africano, para quem ele foi vendido, um registro de cartório. Isso foi queimado, até para, de repente, proteger, pode ser uma teoria, de proteger o fazendeiro, entendeu? Daquele escravo que estava livre em 1888, não querer ter a indenização. Então, tudo bem, mas documentos, a gente tem a história toda aí do Rio aí, ó. Legal. E a gente está falando aqui também sobre essas histórias, né, sobre Bahia, Rio, a gente está puxando isso daí. E teve um momento que teve o desafio do, né, Senhorzinho contra a turma do Mestre Bimba, né? Isso aí foi um período. O que aconteceu? Tinha esses desafios, né? Isso combinou muito com a família Gracie, eles estavam desenvolvendo essa técnica, né, desse jiu-jitsu brasileiro, e eles começaram a desafiar. Então tinha muitos desafios reais, tá? Reais, que os caras entravam pro ringue mesmo e tampavam na pancada vera até um não aguentar. Tinha esses desafios, tá? E em São Paulo, o que aconteceu foi o seguinte, era tipo um espetáculo de demonstrações, entendeu? De combates, mas não era a vera. Então o Senhorzinho desafiou o Mestre Bimba com seus alunos para esse combate. Aí até foi falado, isso não sou eu que estou falando, não, está documentado. Ah, vamos fazer uma brincadeira, eu ganho, você ganha. Tipo, era um telequete, sabe, aquele antigo, né? O Senhorzinho falou, não, vamos botar lá para ver quem de fato ganha. Pô. Ganhou, perdeu. Se eu perder, eu perdi. Se tu ganhar, tu ganhou. Entendeu? E isso foi o que aconteceu lá em São Paulo. Isso foram várias lutas. Várias lutas dos alunos do Senhorzinho contra os alunos do Bimba. E o pessoal do Senhorzinho ganhou todas elas, né? Entendeu? Por nocaute, entendeu? Por nocaute. Não estou aqui, não. Tudo isso documentado. Está documentado. Eu não estou aqui desmerecendo o Bimba, nem de jeito nenhum, porque a gente tem que aplaudir. Sim. Ele subiu, botou os alunos dele para subir no ringue, né? Para lutar, entendeu? Como os alunos do Senhorzinho lutou com o pessoal dos Gracie, pô. O Rodolfo Hermani ganhou do pupilo dos Gracie, o Guanaí, entendeu? Lutou com o Arthur Emídio, que a gente tem que bater muita palma. O mestre Arthur Emídio. Fantástico, uma das maiores árvores de capoeira, talvez, do mundo. Uma das maiores árvores descendentes de Arthur Emídio. Talvez seja uma das maiores, tá? Do Arthur Emídio. E ele subiu no ringue para, de fato, lutar, entendeu? Subiu no ringue. E lutou também com o Rodolfo Hermani. 2 capoeiristas, um da linhagem Senhorzinho e outro da linhagem do estilo dele, que ele não era regional. Ele não era regional, né? Ele era capoeirista. Então, infelizmente também perdeu, entendeu? O pessoal do Senhorzinho era muito bem preparado. O Senhorzinho tinha uma academia, né? Que levantava ferro, criava métodos de ensino para você ficar mais forte, ter mais explosão, entendeu? Então, eles na época, o nome capoeira utilitária, tá? Então, isso é outro lance muito interessante. Tem aqui, ó. Tem muito aqui, ó. Jornais. Eu tenho um acervo grande que o doutor André Lacê está me passando, tá? Está me passando, me passou umas revistas da época, com as reportagens, fotos, entendeu? Então tem muita coisa interessante no Capoeiragem do Rio de Janeiro, tá?
Muita coisa interessante aqui também, ó. Quem tem medo de capoeira, são livros que eu dedico, assim, recomendo para começar a ler, para poder ter uma esplanada. Ele só pega de 1888 a 1907. Esse quem tem medo de capoeira. Aí ele tem uma visão, entendeu? Mas é muito interessante. O que eu deixo para a galera, Gunga, é pesquisa, tire conclusões, analise. Tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.